Feliz Portal 3 do 3. É isso mesmo, né? O 3 representando a pirâmide. O perfeito equilíbrio do espírito, do corpo e da mente, né? O espírito é o que nos traz o mundo abstrato, né? O nosso corpo é o nosso veículo, né? E a nossa mente é a criação de tudo. Pois nós, seres mentais que somos, através de nossa mente, nós temos a capacidade da criação do pensamento, e a partir desse momento, da criação da vontade, da grande vontade que reside em nós e da grande força que reside dentro de nós. Lá nos nossos esconderijos, aonde nós estamos habitando atualmente, nós estamos com o Sol em Peixes, e Peixes nos remete ao nosso subconsciente, né? Aquele algo que está mergulhado lá profundamente em nós, que muitas vezes nós nem sabemos que existe, mas que em determinados momentos nós acessamos, seja através de atitudes, seja através de sonhos, né? Sonhos que muitas vezes lembramos quando acordamos, outros ficam tão vagos, tão distantes, né? Meio que enevoados em brumas e do esquecimento. Então, é esse inconsciente, né, que habita lá profundamente dentro do nosso ser físico, que se depositam muitas das coisas que residem em nós, principalmente de nossas emoções. Emoções, muitas vezes, não trabalhadas e não diluídas lá na nossa casa 8, no nosso porão emocional, que é a casa de Escorpião, aquele escorpião, muitas vezes ferido, né? Que ele mergulha em suas águas com mágoas, com ressentimentos, e essas mágoas e ressentimentos criam cristalizações tão profundas dentro de nós, que essas cristalizações elas vão se deslocar para o nosso inconsciente. E lá no inconsciente é onde elas se enraizam, né? E lá que surgem, desde aquela nossa criança interior, lá do nosso porão emocional, que acumulou, que guardou mágoas, que brotam as nossas incapacidades, né? Aquilo que às vezes eu me limito, achando que eu não consigo, achando que eu não posso, achando que eu não tenho capacidade, quando isso está lá projetado no meu inconsciente. E foi a minha mente que projetou esse pensamento, que se cristalizou e foi levado para o inconsciente, que o inconsciente é onde já não... aonde nós, né, muitas vezes não temos a capacidade de atuar. Muitas vezes precisamos da ajuda de um profissional, da ajuda de um terapeuta, para descobrir muitas questões de bloqueios que existem, que residem dentro de nós. Então, esse portal, né, é algo muito mágico que se abre, pois é a verdadeira integração de nossas três partes, né? E é a parte espiritual, que é a parte que reside lá em Peixes, que é o nosso contato com a fé, o nosso contato com a espiritualidade e a capacidade de acreditar em algo que é nosso
e que está projetado lá no invisível, lá no abstrato. Pois essa espiritualidade e essa fé é algo que não podemos tocar, né? É algo que não se consegue mostrar no nosso mental concreto, né? Ou seja, não conseguimos mostrar na realidade física. Muitas vezes não conseguimos comprovar e passamos por meros especuladores, muitas vezes, né? Desacreditados porque naquilo que falamos. Então, hoje é o grande dia, inclusive, Mercúrio hoje, ele entra em Áries, ele sai lá dessa região sombria, aonde residiam aqueles pensamentos e aquelas ideias, né, para cocriar um novo mundo, para vir colocar a sua expressão num novo mundo. Só que ele chega de uma forma ansiosa em Áries, porque Áries é o pensamento rápido, é aquele algo para ontem, é algo que você pensa e já quer fazer, e já quer colocar em prática, e já quer comunicar a sua ideia. Mas você deve prestar bastante atenção nisso, porque Mercúrio já está chegando em Áries, em uma região de sombra para ele, pois ele irá, em seguida, fazer a sua retrogradação. Vênus, desde o dia 1º, né, já entrou em retrogradação e está fazendo o seu caminho de volta lá nas suas ações, em que trouxe lá do inconsciente para colocar na prática os seus afetos, as suas escolhas, do que escolheu, né, projetar para ter uma vida próspera, para ter uma vida envolta naquelas energias do amor, do belo, né? Vênus é a bela em Peixes. E aqui em Áries, ela é uma Vênus que ela não se sente tanto à vontade assim, porque ela, com esse aceleramento de Áries, né, com essa energia de Áries, ela se sente um pouco debilitada. E aí ela vai precisar fazer a sua revisão de tudo aquilo que está lá mergulhado no seu inconsciente de novo. Porque no seu movimento de volta, ela vai voltar novamente para Peixes. E Mercúrio, nessa dança cósmica, né, irá formar um casamento perfeito com ela. Porque Mercúrio agora entra em Áries e ele vai traçando o seu caminho, vai passar por Vênus em retrogradação, e depois, no dia 15 de março, também vai começar o caminho de volta. E lá, os dois irão se encontrar nessa trajetória e ficarem juntos, mergulhados no inconsciente, fazendo as suas revisões do que está lá, de qual ideias que surgiram lá, que tipo de expressão que encontrou lá, né? E de que tipo de escolhas poderá fazer para seguir adiante. Mas lembrando sempre que Vênus vem trabalhar os nossos afetos. E dentro desses afetos, ela precisará fazer as suas escolhas. Então, nessa união de ideias, de pensamentos, com afetos, com escolhas, né, poderá surgir grandes tônicas para um novo trabalho de 2025, que irá acontecer a partir do dia 20 de março. Então, esse é um mês que trará muitas emoções para nós, né? Com certeza,
eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão se sentindo bastante balançadas, pois nós estamos mergulhados com o sol em peixes, né? Iluminando todo aquele como um facho de luz e iluminando tudo aquilo que está lá naquele inconsciente, iluminando a nossa fé, iluminando os nossos sonhos, porque Netuno também está lá, e Netuno está chegando no limite de Peixes, quase fazendo a sua transição para Áries, aonde fará no dia 30 de março. Então, mais um grande evento para esse mês de março. E no dia 14, teremos o grande eclipse lunar, já nos primeiros minutos, né? Bem no final da noite do dia 13, né? Com a entrada no dia 14, se projetando na madrugada, né? E atingindo o seu auge em torno de 2 horas da manhã, né? Ou até um pouco antes. Depois eu vou passar o horário exato para vocês que ele irá ocorrer. Mas ele já começará a ficar visível, né? Logo nesse horário da meia-noite e nos primeiros minutos a gente já poderá vislumbrar essa grande maravilha no céu. Então, uma boa dica, né, para quem estiver em lugares abertos, em lugares mais escuros, né, que não tenha tanto a luz da cidade, né, porque a luz da cidade às vezes pode atrapalhar um pouco, né? Então é nessas regiões assim mais afastadas que a gente pode vislumbrar. E eu gostaria, né, de fazer isso assim no meio do mato. Imagina só, em cima de um morro, né, observando esse grande evento. Eu sou apaixonada por essas coisas. Então, a mim, assim, é um universo assim que me encanta profundamente. E então, nesse dia 14, né? Então, nós entraremos esse dia 3, né? Essa semana já, com um aspecto de desafio desse Sol em Peixes, com Júpiter, né? Júpiter, ele funciona como um acelerador, né? E aqui em Gêmeos, ele tenta acelerar essas ideias em direção ao futuro, em direção à evolução, em direção à expansão da nossa consciência, através de diálogos, através de ideias de comunicação, mas ele perde a sua força um tanto em Gêmeos, porque é a sua região aonde ele se sente exilado, ou seja, ele não consegue ter toda a força daquele elástico, né, que ele é de expandir, né, bem no alto. Então, existe esse movimento do Sol tentando trazer razão a essa comunicação, né, para que verifique que tipo de ideias, que tipo de mídias, que tipo de coisas você está compartilhando, você está divulgando e você está expandindo. Mas, ao mesmo tempo, Júpiter também forma um aspecto de desafio com o Sol, porque Júpiter, ele tenta, né? E essa quadratura, ela irá permanecer durante bastante tempo, porque essas quadraturas com planetas mais lentos, né? Que Júpiter, dos mais lentos, ele é o mais novo, né? Que demora em torno de 1 ano em cada signo, pois sua trajetória é de 12 anos em volta do Sol. Agora, outros eventos nesse mês, eventos que serão considerados fundamentais para o nosso ano, né? Irão ocorrer com Netuno. Com essa entrada de Netuno em Áries, ocorrerá algo
que não ocorria há 179 anos atrás. Nós viveremos, com certeza, situações muito parecidas com aquela, em média, mais ou menos. Porque foi esse período que Netuno esteve em Áries, em sua passagem, né? Pois ele demora em torno de 165 a 180 anos, sua trajetória em volta do Sol, sendo o penúltimo, né, mais distante. Então, com certeza, nós não vivemos isso, né? A nossa geração não viveu isso, e provavelmente nem a de nossos pais. Talvez nem a de nossos avós. Talvez os nossos bisavós, né? Como que foi nessa época? Como que era o mundo nessa época? E o que é que nós traremos de volta referente a essa época? Então, esse mês, eu acredito, para mim, hoje, realmente, se abre um portal. Um portal de curiosidade, um portal para quem quer descobrir muito mais a respeito do seu universo. Então, nós entraremos ainda, né? Então, como eu falei para vocês, já no dia 15, o Mercúrio irá, então, fazer a sua retrogradação e chegará aqui, né? E iniciará aqui, então, a sua volta, né? A sua volta para Peixes, como eu falei para vocês, o perfeito casamento, né? E aqui eles estão formando uma conjunção nessa volta, no dia 15 de março, né? Então, aqui, a Lua, né? O Sol, a Lua, aqui existem algumas coisas que estão em conjunções, em concordâncias, né? E, por exemplo, Vênus, né, está fazendo uma conjunção com a Lua em Libra, né? Vênus é os afetos, escolhendo equilibrar esses afetos com a Lua, né? Encontrar no outro qual a minha ligação desses afetos. E aí nós prosseguimos, então, né, com já aqui no dia 16, né? No dia 16 aqui, existe um aspecto aqui de Saturno, né, com o ascendente, né? Então, mas esses aspectos, na verdade, nos mapas da humanidade, eles não são considerados, né? Eles só são considerados mais nos mapas pessoais, que nos mapas pessoais eles nos dão a resposta dessas perguntas aí de questões de disciplina, né? De caminhada, de disciplina, né? Então, o que está ocorrendo com a sua caminhada ainda em Peixes? Porque aqui Saturno também, ele vai se aproximar de Áries. E depois, mais adiante, nesse ano, em torno de maio, mais ou menos, em torno do dia 26, ele vai também entrar em Áries, né? E aí, nessas conjunções que acontecerão, né, vários spoilers do nosso universo, do que está sendo preparado para 2026, para o grande encontro, né, desse longínquo Netuno, e com outro nem tão distante assim, né, em torno de 30 anos em sua órbita em volta do Sol. Quando eles se encontrarem, serão abertas novas portas. E aí eu falarei mais adiante para vocês. E aí nós seguimos
para a grande entrada, né, então, do Sol em Áries. E nesse dia, né, da entrada desse Sol em Áries, a nossa Lua estará em Sagitário, jogando para o alto, né, expandindo essa energia de Sagitário, da fé, da esperança, do otimismo, da espiritualidade. Então, será um período excelente, o nosso céu promete, né, está animado, mas ali, já no dia 21, já começam aspectos de desafio da Lua com Saturno e também formando uma oposição com esse ascendente que Saturno está lá desafiando numa quadratura. E aí segue no dia 22, o céu se acalma um pouco, mas aí no dia 23 também, aqui, Vênus já está a 1 grau no dia 24 de março. E aí ela estará entrando, então, aqui a 0 graus no dia 26, e no dia 27 de março, então, ela faz a sua volta triunfal para Peixes. E ali ela irá permanecer por um determinado período, formando, então, as suas revisões. E no dia 28, né, nós teremos muitas conjunções no nosso céu, de Sol e Vênus, de Lua e Mercúrio e Netuno, de Mercúrio retrógrado com Netuno, de Vênus retrógrada com Netuno. Então, Netuno estará tocando, né, nessa sua passagem aqui, quase já passando, né, para Áries aqui. Ele está ali bem na beira. O que pode ocorrer aqui com uma grande parte da humanidade? Pode acontecer períodos, agora em março, de muitas confusões mentais. Poderão aqui estar abertas várias portas do psiquismo, trazendo à tona muitas questões mal resolvidas, paranoias, crises psíquicas. Então, esse mês, assim, ó, as portas estão abertas. Se você está tudo bem, permaneça assim. Mas se sentir muito incomodado, muito ansioso, além do limite, e estiver achando que não dá conta, procure um terapeuta, procure ajuda, porque você pode se perder aqui nessas teias do psiquismo. E no dia 29 será o grande dia, né, do último eclipse solar, encerrando de vez esse trabalho do Sol em Áries, né, da Lua em Áries, que irão acionar o Nodo Norte, que o Nodo Norte estará encerrando esse trabalho do eu, da libertação do eu, como você poderá, você próprio, se libertar daquelas prisões que te prendem lá no outro. Porque ele irá acionar esse eixo, será o último acionamento desse aspecto kármico da humanidade, porque os nodos lunares são aspectos kármicos que a humanidade passa, que a humanidade tem a oportunidade de, quando acontecem os eclipses, eles serem acionados e a humanidade fazer esse resgate. Então, são acionados o Nodo Norte, que é o nodo de libertação, ou a cabeça do dragão, e o Nodo Sul, que é o nosso local aonde nós podemos nos aprisionar, que é o nodo de prisão, ou a cauda do dragão. E esses nodos,
eles são como assim, ó, você se libertar realmente das velhas prisões lá do outro, né? E encontrar lá naquela região como que eu vou fazer esse trabalho de encontrar com o meu eu verdadeiro, para mim realmente voltar a ser eu, a minha personalidade, a minha pessoa, independente de qualquer outro na sua vida, né? Será você sendo você próprio. Então, esse é o grande momento dessa libertação. E o Sol, numa concordância maravilhosa com Vênus, porque está formando uma conjunção, e a Lua também formando essa conjunção com Vênus. E essa Vênus são as escolhas. Então, as coordenadas estão sendo dadas aqui. Escolha como você quer ser, como você quer se transformar. Então, é chegado o momento dessa transformação. Preste atenção em você primeiro, para depois tentar resolver o problema do outro. Preste atenção em você para ver se você precisa colocar sua máscara de oxigênio primeiro, antes de colocar a máscara no outro. E aí, no dia 30, a nossa entrada triunfal, né? Desse grande Netuno, né? Que se lança aqui em Áries, formando uma conjunção perfeita, né? Com esse Mercúrio retrógrado, formando uma conjunção perfeita, né? Assim, harmoniosa no céu, com todo o trânsito que está ocorrendo, né? Tanto Mercúrio, tanto Vênus. Então, é um momento perfeito para você dar vida aos seus sonhos, porque aqui nessa região aqui, essa entrada trará muita força para você retirar os seus véus da ilusão. Não é os véus do outro, serão os seus véus da ilusão. Porque Netuno nos traz a realidade, nós nos depararmos com a verdadeira realidade do nosso eu. Aqui nós tiramos as nossas máscaras, nós retiramos todas as ilusões que nós podemos alimentar nesse período. Então, é chegado o momento de você se deparar com você próprio. Por isso que eu venho falar para vocês. Não gosto da astrologia fatalista. Eu gosto da astrologia em que você se conecta, sabe o que irá acontecer no seu céu pessoal, perante o céu da humanidade, como você absorverá essas tendências da humanidade, mas com as saídas para possíveis desafios que possam se formar. Não com aquela visão de que assim, ó, vai ser assim e pronto, e está decretado, e é o final de tudo. Não, existe saída, gente. Júpiter vem trabalhar isso em nós, nesse ano. Eu acredito muito, não só que um planeta possa ser o regente do ano, ou possa influenciar, mas eu tenho certeza que esse ano nós precisaremos de muita fé para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada. Porque sem ela, sem nós encontrarmos o nosso templo interior, aquele local de segurança aonde você pode se recolher, aonde tudo está desabando ao seu redor, será muito importante a nossa base espiritual, independente de crenças, de religiões ou de algo que lhe incutiram na cabeça, mas aquela que você realmente acredita e que funciona para vocês. Então, eu espero que todos tenham uma boa conexão esse mês, usem esse dia 3, né,
para se conectarem com aquilo que realmente vale, com seus valores, com aquelas ideias que podem trazer crescimento para o mundo. Não somente crescimento pessoal, mas o crescimento para todos. Porque Plutão, né? Também, né? Há quanto tempo Plutão esteve lá em Aquário, né? Há mais de 200 anos. É tempo, né? Então, ele vem trazer novamente essa mensagem, né? Vamos juntos, né? De mãos dadas, porque juntos fica mais fácil. Então, um grande abraço. Agradeço, né, pela sintonia e continuem aqui ligados no nosso dia a dia, né? Que a cada dia publicarei alguma coisa rápida, né? Para lhe chamar mais a atenção e trazer essa mensagem positiva de 2025. Um feliz portal!